Olá, iniciando mais um Amadcast. Hoje, como já falei no anterior, a gente está com um projeto de trazer os coordenadores das nossas comissões como segundo host, e hoje está a Flávia Campolina, que é coordenadora da comissão de locação aqui da Amad. Bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Ana. Boa noite. E também como convidada a Vânia Costa, que hoje vai também compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco, falar de locação. Bem-vinda, Vânia. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Estou muito feliz em estar aqui. Que bom. E a gente que fica muito Nós que agradecemos, felizes mesmo, né? Você doar um pouco do seu tempo aqui conosco nesse bate-papo. Antes da gente entrar no tema, Vânia, conta assim, né, para quem às vezes não conhece, teve a oportunidade de conhecer, um pouco da sua trajetória. Profissionalmente, eu me formei em Direito pela Pontifícia Universidade Católica em 1993, então esse ano fiz 30 anos de formada. Fiz curso de extensão em locação durante 2 anos e agora estou fazendo um curso de extensão em Direito Cartorial e Notarial. E eu sou dona da Localar Imóveis, que é uma imobiliária onde eu testo as coisas que eu preciso para poder, né, esse direito em movimento que a gente tem, então eu consigo fazer isso dentro da imobiliária. Pessoalmente, eu sou mãe do Lucas e do Felipe, gosto muito de animais, de fazer artesanato e sou competidora hípica. Olha que bacana. Eu gosto muito de cavalo, então. Meu sobrenome já... Verdade. Eu sou campolina, né? Que é raça de cavalo. Campolina, é verdade. De Entre Rio de Minas. Isso mesmo, Pessoal de Sete Lagoas, de Esmeraldas, tudo ali. Começou por conta disso, né? Olha que de legal. Criação de Eram os Resende, não era os Resende do Campolina? Ou do Mangalar? Não vou saber, eu não sei. Mas a região é ali, entre rios e tal. E eu monto manga larga. Entendi. Já é diferente. Eu sempre vejo a Elisa nas festas do manga larga. Ela sempre vai, que é a nossa presidente, sempre vai. São boas, né, as festas. Muito bem. Hoje nós vamos conversar de due diligence, né, Vânia? Isso. Na locação, que é a nossa praia, como se diz, né? E fala pra gente um pouquinho mesmo o que é a due diligence na locação. Tá. A gente está muito acostumado da due diligence na venda, né? Na venda é usual, ninguém fala nada e tal. Como o processo locatício ele é acelerado, ou seja, a captação tem que ser rápida, alugar rápido, o proprietário quer isso, o mercado põe pressão, a gente fica um pouquinho deficiente na questão do due diligence, porque a gente precisa de um tempo para analisar a documentação e às vezes eles querem pegar a chave no dia seguinte. Então, assim, e é uma coisa que eu vejo que aumenta os riscos para as imobiliárias, sabe? Detalhes que ficaram ao longo do caminho e que podem levar tanto ao prejuízo do proprietário quanto ao prejuízo da imobiliária, né? Dizendo que a análise documental é totalmente feita de responsabilidade da imobiliária, né? É verdade. Então, assim, a gente às vezes já prestou serviço, a Flávia é corretora também, mas assim, você, no seu entendimento, as imobiliárias, pelo menos as que você tem contato, elas habitualmente fazem a due diligence ou não? Não, de locação não. Sempre só na venda. E outra coisa, quando elas pegam para fazer, o próprio proprietário cria resistência. Porque você vai ter que primeiro tirar uma matrícula e uma certidão de ônibus. É o mínimo que você precisa fazer, isso tem um custo. Aí, nenhuma imobiliária me cobra isso, ou me pediu isso. Ou ele vai embora para outra imobiliária, aí você tira uma matrícula, que é aquela que a gente tira mais baratinha, e deixa a certidão de ônibus, que é tão importante, porque ela é mais cara se for fazer
no seu universo de imóveis para imobiliária, fica um custo muito alto. Realmente. Para ser um custo, né, do administrador, realmente fica inviável. E às vezes o próprio proprietário não entende, mas eu tenho essa aqui, mas é muito antiga. E aí pode ter acontecido tanta coisa nesse decorrer, às vezes está com uma matrícula de 20 anos. E eles têm uma frase que é assim, a frase de sempre, quando você fala, mas tá tudo certinho com a minha documentação, pode ficar despreocupada. Nem precisa verificar, né? Nesse sentido. Tá tudo ok. E no conhecimento deles está. E às vezes está, mas alguns detalhes vão impactar na locação. E a gente precisa, no começo da locação, já criar mecanismo para que isso depois não vire um risco. Verdade. Até mesmo porque eu entendo a imobiliária ali, como ela está intermediando, vai administrar. Tem que resguardar todas as partes, né? Sim. Tem que ser a imobiliária ali, o locador, o locatário, porque já é de praxe, vai analisar numa diligência prévia, né? Os documentos do locatário, ver aquela questão de ficha. Mas às vezes deixa um pouco de lado a questão do locador, né? É muito comum. A do locatário, por ser tão habitual, ela não cria resistência. Mas se você for ver, ela não é a primeira, ela é a última. Pois a primeira se faz na captação quando você faz a do imóvel, né? Que é quando você puxa. Tem um usufruto, tem uma alienação fiduciária, tem uma hipoteca, tem um leilão, tem um impedimento. Porque isso vai impactar. Leilão, tudo isso vai impactar. Verdade. E o prejuízo aqui, se a gente não olhar bem cada setor, tem um direito de uso, por exemplo, que nem pode locar, entendeu? É bem de menor, não é bem de menor. Tudo isso é preciso verificar muito bem. E assim, o proprietário com a impressão que ele quer o aluguel rápido, o locatário com a impressão que quer achar logo. Exatamente isso, né? Todo mundo quer agilizar o quanto antes. E acaba que tendo esse cuidado vai evitar problemas futuros, né? É muito melhor as partes ali na hora de firmar o contrato já ter a imobiliária ter essa cautela, esse cuidado de analisar e tá tudo ok. Ou fazer um contrato até muito mais específico para determinadas situações. Isso não vai inviabilizar. Né? Às vezes tem gravame, tem alguma coisa, pode ser firmada a locação, não é que a locação não vai ser firmada. Na maior parte das vezes, não inviabiliza a locação. Só temos que tomar cuidado. Claro. O único que vai inviabilizar é o direito de uso, porque ele não tem jeito. Ele o leilão? Para ser usado. Dependendo do leilão também. O leilão, só se ele estiver muito próximo. Mas você comunicando com o locatário, colocando a cláusula expressa no contrato. Aí não tem problema. Que é aquela questão da transparência, né? Não, aí tudo bem, eu aceito e tô assumindo esse risco também. Isso. A princípio, que a gente não tem como saber, tem coisa que a gente não tem como marcar. Tá previsto, mas ainda pode ser que esse leilão vai ocorrer daqui um ano, daqui 2 anos. Às vezes a pessoa tá negociando. Vão fazer um curto, um prazo menor, enfim. Aí ou coloca no contrato e tira a multa, coloca o prazo maior, mas às vezes dá pra isenta a multa. adequar, Por isso você tem que saber. Porque senão, às vezes... A locação é a arte da negociação. Entendeu? É verdade. Porque quanto mais você se colocar na posição rígida do direito, mais problemas você vai ter. Então, ele é realmente a prática e o direito conversando, de mão dada ali, indo junto. É isso mesmo. Entendeu? Isso é muito interessante, né? Como que a locação, ela é diferente mesmo de outras áreas. Não dá pra você engessar demais. Não. Você tem que ser ali, cada caso mesmo, porque as pessoas falam assim, advogado adora falar que depende. Tudo depende. Tudo que você pergunta para advogado depende. E na locação a gente fala muito depende. Porque não tem jeito, é o caso ali. Aí você vai analisar a realidade do imóvel, a realidade do locador e a realidade do locatário, pra gente chegar ali no contrato e ver o que vai ficar bom para todo mundo. Essa questão que vocês trouxeram do leilão é uma das questões que impacta na imobiliária com responsabilidade. Porque cabia a ela olhar se tem o leilão, quando e dar a notícia ao locatário de forma transparente. Então aí... Porque todo mundo fala assim, leva a imobiliária na justiça e nunca ganha porque a relação é locatícia. Mas a gente responde pelaquela omissão que a gente possa ter tido. Né? Então, assim, o dono da imobiliária não pode simplesmente falar, não, isso é o problema do locador.
Vânia, e o que você acha que pode ser feito assim no dia a dia pra gente quebrar essa resistência por parte do locador? Né, pra gente tentar trazer mesmo a due diligence pro nosso dia a dia, assim, do lado do locador, né? Porque do locatário a gente já sabe que é usual, já é mais tranquilo. Eu acho que muito diálogo. Eu acho que falta, na hora da captação, alguém com mais experiência pegar e telefonar para o proprietário, conscientizar dos riscos que ele pode estar correndo, das fraudes que ele pode ter, que hoje pega a chave, vende o imóvel, aquela coisa toda, entendeu? E mostrar o seu serviço como é claro, como é direitinho, para ele confiar. Porque a partir do momento que ele confiar, você vai falar, precisa tirar uma certidão, ele fala quanto que é, me manda, entendeu? Então assim, você tem que gerar, e gerar no início é muito difícil, né? Essa conexão, essa segurança. Não, tudo bem. Tô entendendo o motivo, porque, né? Mas é uma segurança. E ele absorver isso aí, não, tudo bem. Agora eu entendi o porquê dos pedidos, não é uma exigência, né? Tem uma cautela realmente para poder... mostrar mesmo um diferencial no serviço prestado. Mas que eu concordo na questão da resistência, porque eles vão falar, o locador pode muito bem falar, eu tenho aí várias imobiliárias, se você tá me dando tá dificultando como se fosse, eu vou para outra, né? É como se fosse... Tem imobiliária que faz venda sem analisar só o básico, entendeu? Mas pois o risco é muito grande. O mercado precisa aprender a trabalhar. Verdade. E isso vem da gente. Vem da gente postar as coisas, informar, criar manual, sabe? E enchendo todos os nossos clientes de conhecimento para que eles passem a ter confiança na gente. Porque se ele for lá no Google e pesquisar, ele já cria uma confiança com você. Verdade. Isso mesmo. E, Vânia, assim, o que a gente deve observar na locação, os setores da diligência? Assim, quais são as principais, né, que deve atentar ali? O administrador. São três setores. O imóvel, o locador e o locatário. No imóvel, eu pedindo a matrícula e a certidão de ônus, eu vou ver se ele tem uma hipoteca. Se ele tem uma hipoteca, ele pode ser locado. Claro, não tem problema. Se tiver algum problema com a hipoteca, o período a gente sabe que a hipoteca a retomada do imóvel é difícil, demorada. Então a gente tem todo um período ali, não deixando de esclarecer o locatário, isso é muito importante, e trabalhar isso ali, tá? A alienação fiduciária, que ninguém pensa nela, e ela é rápida. Você faz a notificação de mora, você faz a consolidação de propriedade, você vende ou leiloa. Então, isso 6 a 8 meses está recitado. E esse dá uma indenização muito grande, tanto para o proprietário, entendeu? Então, assim, você precisa saber se está em dia. Claro. Né, a alienação. O direito real, por ser um direito real, não pode. E o usufruto. O usufruto também é uma coisa que as pessoas custam entender. O usufrutuário, o usufruto por si não é um direito real, né? Então, o usufrutuário, ele loca, claro, porque o direito de usar, gozar e fruir, dele, né? Então, mas e se ele morrer? Como é que fica essa locação? Então, o que a gente tem que fazer? Criar uma cláusula no proprietário anuindo. Entendeu? Daquela locação. Em caso de falecimento dele. Sim, isso aí. Aí pronto, aí eu vou aqui alguns, né? Claro, não tem como a gente... O locador. O locador, o que eu tenho que saber? Principalmente nesse mundo, né, online, nosso, que é uma maravilha, eu acho ótimo. Assim, eu sou de bandeirinha que eu sou favorável. Mas a gente tem que saber primeiro, é um idoso? Ele é capaz? Então, vai lá no TJ, tira uma certidão de curatela e interdição, né? É verdade. Na verdade, uma coisa que as pessoas pensam que só pode locar o proprietário. E não é. Só pode locar quem tem a posse direta do imóvel. Verdade. Né? Então, se eu tiver com a posse direta, por exemplo, marido e mulher, se eles se divorciarem e ela está com a posse direta,
ela pode locar, É. né? As pessoas acho que confundem muito isso, né? Essa questão de posse-propriedade quando a gente lida com a locação, porque é justamente isso, você não precisa comprovar a propriedade, né? É a questão da posse da mesmo. posse, exato. Então, assim, essas coisinhas pequenas, assim, de capacidade, de outra coisa, quando é idoso, que vai alugar para o neto, aí vem aquele e-mailzinho que você não sabe, se é do vovozinho, que geralmente o vovozinho não tem o e-mail. Não tem ou foi criado recentemente o e-mail e quem está utilizando é o Eu neto. fico com muito medo. Então, assim, eu peço pro vovozinho mandar uma fotinho com o documento, autorizando, tarará, meu neto que vai morar, parará, pra gente ter esse resguardo de direito. Então, o locador é sobre isso. Sim. O locatário, nós temos a questão das imobiliárias que falam assim, mas eu vou fazer seguro, não preciso olhar nada. Só que a seguradora, ela só olha a parte financeira do locatário. Ela não olha se ele é um golpista, ela não olha nada disso. Então, olha o risco que a gente corre sem fazer isso direito. Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente procura saber quem é esse certeza. locatário, mesmo porque a seguradora num sinistro, se a gente não fizer isso, ela pode negar o sinistro. E o prejuízo ser maior, muito maior. Sim. Então, assim, eu acho que precisa... isso nem tanto tempo toma. É mesmo da gente fazer essa cultura. É isso mesmo. É quebrar essa resistência mesmo. É mudar a cultura e as pessoas irem aceitando, normalizar isso mais, né? Tem mais uma proteção, né? Para locação. Para todo mundo, né? E a questão do locatário, eu falo muito, quando você vai fazer essa diligência prévia para o locatário, de fazer busca de ações, por exemplo. E aí... O locatário ele já tem um perfil que tem várias ações de despejo, de cobrança, aí você já acende uma luzinha. Será que vale a pena mesmo seguir com esse locatário? Eu puxo até o criminal. Porque se ele tem essa coisa de pegar a chave, vai sair no criminal. Verdade. Entendeu? E por outro lado, eu gosto de comparar, quando, por exemplo, o locatário às vezes tá com uma restrição no nome, mas é um valor ali pequeno, às vezes ele nem estava sabendo ainda, e aí você vai deixar de locar por isso, entendeu? Aí ele vai pagar, vai ter interesse de pagar aquilo ali e tal. Às vezes tem até um protesto, mas que vai ser pequeno também o valor. Então, assim, é saber ponderar a cada realidade, cada análise que você faz, para ver se segue ou não com a locação, né? É por isso que eu falo que a locação é a arte de negociar. É isso mesmo. Não posso pôr para minha equipe que é uma regra estática. Verdade. Não tem regra estática aqui. Cada caso vai ser um caso. Vai tirar multa, não vai tirar? Qual é a situação desse cliente? Isso, perfeito. Entendeu? Na pandemia a gente viveu muito isso, né, Vânia? Muito. Que a gente teve que analisar ali cada caso mesmo, assim, foi uma novidade para todo mundo e que teve que adaptar. Isso mesmo. Só que a gente parou. A gente tem que continuar. E outra coisa, o judiciário está abarrotado. Não tem como. Muito isso evita demais, né? Alguns problemas. Não tem como, né? Não vai ter essa segurança total. Mas muita coisa pode ser evitada no início. Com certeza. E até a questão de você virar para o proprietário e falar com ele, olha, facilita o acordo. Porque é mais fácil você ter entrega desse imóvel agora do que você ficar brigando. Daqui 1 ano e meio, 2 anos, que eu que levo uma ação de despejo. Quando rápida. Quando rápida. Pois é, nossa senhora, é dureza. E com relação à locação comercial, Vânia, o que você pontua assim como importante que deve ser observado, lidando mesmo com essa questão, né, do due diligence? Quando eu vou fazer a locação comercial, eu sempre olho a viabilidade daquela atividade naquela região, entendeu? É facinho de tirar na prefeitura, você olha por quê? Vamos supor que o proprietário não tenha dinheiro para fazer uma reforma que é necessária. E aí ele autoriza esse locatário a fazer. Aí ele vai tirar o alvará da bomba. Entendeu? Olha o tamanho do problema que nós criamos. Então, assim, você puxa na prefeitura.
Você dá um passo Acontece, maior que a perna, né? Você pulou ali uma etapa que não tinha necessidade. E já vira um conflito ali entre as partes. Isso é Geralmente muito... o comercial ele faz adaptação no imóvel para a atividade dele. Então, se ele faz essa adaptação e o negócio dá errado, eles costumam colocar no contrato assim: a responsabilidade é do locatário. Gente, não custa. Não custa. Evita o locatário tem uma atividade que não é imobiliária. O seu locador tem uma atividade que não é imobiliária. Eles precisam trabalhar. Entendeu? Quem precisa resolver isso é o intermediário. De observar ali qual é a atividade. Não é custoso você ficar, sabe, olhando. Às vezes tem bairros assim, né, aqui que não comportam determinadas atividades e aí loca aquela casa e não pode, aí não consegue o alvará e aí pronto, problema instalado. Verdade. Às vezes nem o proprietário sabe. Porque isso é muito específico. Entendeu? Então, assim, aí vira um litígio, porque às vezes começa já, tomou posse, começou a fazer as adaptações e tá lá, quando descobre, não conseguiu alvará. E aí não vai, são coisas que realmente não tem como modificar. Não, ali na região não é permitido. E você não vai tirar o alvará, você vai fazer só a viabilidade, né? Exatamente. Simples. Então, ter esse cuidado ali, né? De observar, ter esse olhar. Peraí, não é só a locação que tem que ser firmada. Qual a finalidade? Né? A residencial é mais tranquila, mas a comercial tem que ter uma cautela maior. Tem cuidado maior. Isso é verdade. E assim, vocês, por exemplo, durante a locação, você recomenda que se faça essa due diligence? Porque muita gente, às vezes, só vai ter contato depois quando tem um conflito, um problema ou com a desocupação. Mas durante a locação ali, né, geralmente são 36 meses, você realmente já pratica também, observa ali, solicita alguns documentos, faz esse acompanhamento? Sim, eu tenho um setor que faz de 6 em 6 meses. Olha que bacana. Entendeu? Por quê? Porque eu não quero esperar a bomba chegar lá no fundo para ela explodir, lá no fim para ela explodir na minha mão. Então, eu tenho que pegar ela no início, se ela está acontecendo, né? A questão, por exemplo, do leilão no curso do negócio, eu vou ter que administrar, mas aí não me gera, né? Eu já fiz o que precisava lá no começo. Mas nós temos condomínio, nós temos IPTU, mesmo a água e luz que fica no nome da outra pessoa, não custa ser cobrado. Dá uma olhadinha, né? Acompanhar mesmo, né? Entendeu? Então, assim, de 6 em 6, pode ser até de ano em ano, porque ainda dá para você. Porque olha só a responsabilidade. Vamos supor que o inquilino que está pagando a guia. Lá na imobiliária a gente não faz isso, tá? A gente paga as guias, porque a gente não quer problema. Correu o risco. Mas vamos supor que o locatário que está pagando a guia. Aí ele deixou 2 meses, nem é tanto, né? Aí o proprietário vai fazer uma compra de um imóvel. Aí dá lá a certidão negativa, a certidão positiva. E aí? Aí ele veio uma onça em cima da imobiliária. É verdade. Com toda a razão. Claro, eu não consigo concretizar meu negócio porque você não está olhando o inquilino, está fiscalizando. Ele vai falar assim, não está fiscalizando o inquilino. E hoje tem até empresas que fazem esses rastreamentos mais básicos de IPTU, essas coisas, elas fazem esses rastreamentos. Então, assim, por um custo pequeno, você não precisa ter nenhum funcionário para fazer isso, eles fazem e vão te mandando os rastreamentos. Acaba que você vai prevenir, tem uma prevenção ali de algum risco que possa ocorrer durante essa locação. Uma coisa muito importante, eu lido muito com imobiliários, por isso que o meu foco geralmente é todo virado para elas. Eu sempre falo com as imobiliárias que para ter cuidado de conversar, de explicar, para ter manual, para ter script, para ter tudo isso, para evitar esses problemas que podem vir depois. A gente tem que tentar se adiantar tudo, inclusive com relação ao locatário. Por que o locatário fica bravo quando ele chega na imobiliária? Porque a equipe não foi capaz de explicar que o processo era esse. Então, quando o processo acontece, ele chega bravo. Eu falo que ser um anjinho ou ser um diabinho depende da equipe da imobiliária. Depende muito da pessoa, não. Entendeu? Então, assim, treinamento de equipe é fundamental. Fundamental.
Script é fundamental. Script não de falar, de fazer. Um roteiro mesmo ali. Para cada situação, ter essa orientação ali. Que é questão de protocolos mesmo, né? Procedimento de ser criado ali. Da empresa seguir aquilo ali. E que muda, porque a locação, ela muda muito, ela não é estática. Ela muda muito. E às vezes ela muda de uma semana para outra se você não acompanhar o tribunal. E aí, assim, tem que ter reunião, que é o que vai fazer o diferencial, né? Você treinar a equipe, fazer reciclagem sempre, porque às vezes muitos dizem, tá na imobiliária, e existem, né, empregados ou colaboradores que estão lá há muitos anos, já sabe. Não, a gente sempre aprende, ter esse cuidado de estar fazendo o treinamento, né? Atualizando também, né? Muito importante. Seguir, observar se está sendo seguido os procedimentos, que às vezes o gestor não olha e aí não acompanha e tá lá o procedimento. Isso é dia a dia. E aí a pessoa não tá seguindo e você não consegue identificar a falha. Só consegue quando o cliente principalmente chega. Os mais antigos, porque eles estão tão acostumados que às vezes eles se perdem. Tá no automático. Sim. Sai um julgamento no tribunal, eu ponho na mesa para as meninas. Nem espera a reunião. A gente na reunião vai detalhar aquilo mais. Mas eu já coloco aquilo ali para elas já ficarem cientes. E olha, eu acho assim, comércio, para tudo, não é só imobiliário. O seu patrimônio é o cliente. Entendeu? Então, assim, não deixa o WhatsApp ele esperar 20 horas para você responder. Entendeu? Você Tudo não isso faz conseguiu, diferença, faz diferença. Você não conseguiu fazer, você fala e fala, fulano, tô tentando fazer, não esqueci. Dá um retorno, um pequeno retorno. Não estou conseguindo ainda. É isso mesmo. Então, são detalhes que vai ser o diferencial no seu atendimento, né? Detalhes. É isso mesmo. Eu levo meu carro eu vou comparando tudo, né? Todas as atividades eu vou comparando. Eu levo meu carro num mecânico porque ele é excelente, ele é o único que ajustou com o meu carro. Só que ele é assim, ele pega seu carro e fala o dia que vai entregar. Você tem uma demanda de necessidade diária daquilo. Não custa ele pegar e falar assim, eu não tô conseguindo peça. Explicar o motivo. Eu tô cuidando, mas eu dependo disso ou de outra coisa. Não chegou, fiz o pedido. Enfim, a gente sempre precisa não conseguir solucionar, mas eu estou atento. Ter esse retorno mais rápido. Para qualquer atividade, isso é essencial. É verdade. Aí falar, não, para quê? Para quê? Para manter seu cliente. Porque ele vai ficando, a pessoa não tá nem lembrando de mim, mandei mensagem, ela nem sabe que tá, né? Então, porque senão daqui a pouco, se você acha um outro que vai dar um pouquinho de atenção, você vai deixar ele de lado. Então vou tirar. Eu tenho uma dica, que eu dou essa dica geralmente para quando eu faço as mentorias também. Lá na imobiliária, a gente cria um grupo assim que o contrato é enviado para assinatura. Nesse grupo tem todos os setores da empresa, todos os funcionários responsáveis pelo setor da empresa. O locatário, a gente quase não usa mais fiador, mas quando tem, geralmente pode uma comercial, né? Uma locação comercial com valor mais alto, geralmente tem. Aí, por quê? Porque o cliente não fica quicando. Não, esse não é meu setor, não, vou te passar para fulano. Que é algo que irrita o cliente. Ele fala ali e quem for o responsável vai responder para ele. E nisso eu mensuro com quanto tempo eles estão respondendo. Se eles não respondem, eu respondo. Entendi. É uma forma de pra você ter... não perder ali o controle, né, daquilo. Exato. Excelente. E não ter aquela coisa de você ficar contando, a pessoa aguardar muito tempo. Isso. E tem uma coisa, às vezes a pessoa fala assim, mas eu falei com fulano me falou que podia fazer assim. O grupo não tem isso. Você falou com fulano, tá ali registrado. Excelente dica, viu, Vânia? Porque, nossa, isso aí mata o cliente de raiva. Esse passa e a gente ninguém fica resolve. Assim, você liga pro telefonia, você tem vontade de aí você tenta... Eu particularmente detesto conversar com inteligência artificial. Eu vou ficando muito irritada. Aí, porque às vezes, muitas vezes... Não, e não é só isso, não. Às vezes o seu problema é um outro que não está naquela opção. Exatamente. E aí nunca chega, ou você não consegue, e realmente às vezes você precisa conversar com o atendente mesmo. Tem coisa que não tá ali. E aí você fica. Aí tem hora que você vai, aí não passa, aí você digita. Aí volta obrigado pela sua ligação.
Aí você tem que ligar de novo. Ai, que beleza é essa? Aí hoje em dia, o que a gente procura Nossa muito? Senhora. Não, vamos ao atendimento virtual. Vai, tenta, mas tem hora é a inteligência artificial. E Se você você fica tentando sair. cancelar, você não encontra nem no telefone, É. nem, até obrigatório ter no site, né? Uhum. Mas eles não colocam. Não. Essa Ou então semana eu você passei faz por alguma isso. coisa. Aí foi instituição financeira, bancária. E aí eu tô tentando banco virtual e tô tentando. Porque eu não tô conseguindo acessar o aplicativo. Aham. Tá dando um erro. Eu não consigo acessar minha Nossa conta. Senhora, Aí ninguém consegui conversar com uma pessoa. Depois, acho que na terceira ligação quase demora. Amém. Aí você vai ficando assim. Aí eu passei o e-mail, mandaram o e-mail, tirei foto, fiz tudo que tinha que fazer, que eles pediram, mandei Aham. documento, fiz tudo. Aí mandaram o e-mail falando que eu tinha resolvido o problema. Fui tentar acessar. Não, Não deu Mesmo certo. erro, Amém. o mesmo código. Aí eu Ai, falei, oh, meu Deus, desanima, aí não viu? tem. E não é o problema no aplicativo, porque outras Aham. contas eu acesso. A minha pessoa física que eu não tô conseguindo acessar. Uhum. Aí eu tenho que ligar de novo. É, Aí e passar aquele por processo todo mês. de novo. Quase leva, sei lá, eu devo ter levado 1h30 nessa, perdendo Aham. pra ficar conversando, Que assim, falando, explicando. A tecnologia, né, essa questão da inteligência artificial, eu sei que veio assim, Não, é excelente, ótimo. otimiza várias Claro. coisas e tudo. Mas eu falo que o trabalho humanizado, e dessa área nossa, assim, né, de você lidar diferente. mesmo, você ver ali, enxergar a pessoa, o problema, o que que carinho. você... Você Isso, sentiu o carinho. Você A conectar pessoa tá ali, olhando o meu entendeu? problema. Eu tô É conversando isso. com alguém que sabe o que tá acontecendo. Você conecta ali de uma forma diferente, né? De fazer de forma mais humanizada mesmo. Então, isso aí eu acho que as pessoas falam assim, vão vir esses robôs Vai ser tudo. e vai dominar roubar o tudo. nosso, né? Nós vamos perder É. os empregos e tudo. Só que eu acho que quando você tem um diferencial ali, tem esse cuidado humanizado, você não precisa preocupar que vai ter seu lugarzinho ali Você sempre pra você. usa um robô quando Isso. ele agiliza o seu Claro. trabalho em função do cliente. Perfeito, isso mesmo. Mas não pode perder, É. tem que ser um trabalho misto, não pode Isso perder mesmo. a relação humana. O carinho, eu falo com as meninas, atendam com carinho. Uhum. Não fala que o cliente é difícil, porque o cliente vira difícil. Aham. Verdade. É isso mesmo. É verdade o que ela falou. Muito bem. Já estamos chegando ao fim aqui, né, Vânia? Falamos muitas coisas do Da due due diligence, mas assim, pra gente encerrar, você falou muito do locatário, do locador, do imóvel, mas assim, você quer deixar algumas dicas valiosas mesmo que devem ser observadas no dia a dia ali? Seja quando tem uma penhora no imóvel, tem, né? Você falou muito do usufruto. Da alienação, Assim, que é mais comum. Eu acho que tudo isso é importante. Não tem nem como eu tirar um ali e falar, Aham. não, Esse aqui você É. pode ficar tranquilo. porque qualquer um pode dar problema. Então, acho que a dica importante é não deixe de fazer o due diligence. Uhum. Entendeu? Isso Não deixe. Porque Verdade. aí você vai evitar problemas futuros. No início e durante. E durante. Verdade. E principalmente no final, porque no final é que a bomba aparece. Porque é um casamento, no início está Todo mundo feliz, bem, apaixonado. Pois lá é. no divórcio, a coisa complica. Aham. Realmente. isso mesmo. A desocupação não é responsabilidade minha, tô Uhum. entregando. É. Enfim, tem muitas. Eu vou Isso falar mesmo. mais uma coisa sobre atendimento de cliente, porque é uma coisa que eu gosto muito. Claro. Uma coisa que a gente tem sempre na imobiliária com problema são as religas de água e luz. Aham. Por quê? Porque as nossas concessionárias falam assim, nós vamos religar dentro de 5 dias e alguém não tem como marcar dia nem horário e alguém tem que ficar lá no imóvel disponível. Entendeu? Então o que a gente faz? Tem jeito de mudar? Não. Embora hoje nós recebemos um e-mail que nós gostamos muito da CEMIG. Com dia e hora marcada. Ó, o negócio tá. Pode ser que a coisa está mudando. Vai melhorar. Mas a gente explica para o cliente: olha, nós vamos fazer. A CEMIG vai falar que é 5 dias. Uhum. Você tem que estar lá. Não deixa o cliente se surpreender. Uhum. Mostra para ele a dificuldade que não depende da gente. Aham. A gente está fazendo o que pode. Mas a gente esbarra em outra coisa. Porque aí ele sabe que não é ele a falou que é 5 administradora. dias.
Isso. Entendeu? É uma coisa que independe de vocês. E quando você esclarece muito ali pro cliente, ele compreende. É Eu o acho que às diálogo, vezes, né? O diálogo porque às é vezes essencial. as pessoas hoje em dia, não, essa pessoa sabe. Não sabe. Muitos não sabem. Às vezes o que é muito comum para você e habitual, você tá inserido. Para aquela pessoa é novo. Então você tem que explicar. Tá pela primeira vez. Sim, não sabe com certeza. Não sabe nada. Tem que esclarecer. É aquela famosa frase, né? Que o óbvio, ele precisa ser dito. Porque às vezes é óbvio para você que tá ali no dia a dia, vendo aquilo ali sempre. Mas o cliente, ele... Não é a área dele. É óbvio pra área. ele. E aí tem E a gente que falar. que deixar ele tranquilo para ele trabalhar na área dele. Falar, ó, deixa que seu imóvel nós estamos cuidando. Entendeu? É isso. Perfeito. Esse cuidado é muito importante. Com certeza. Adorei, mas Vânia, caminhando para o final, assim, a gente sempre pede ao convidado para ele falar se ele tem uma frase que inspira, ou frases, ou quando está mais desmotivado, que te impulsiona a fazer um outro projeto, igual você falou, você tem outros projetos, né, paralelos à administração de imóveis. Então, assim, o que te motiva? Você tem essa frase, assim, que você... Porque tem dia que a gente tá exaurido mesmo, tá muito cansado, é muita coisa durante o dia, aí você... Não, peraí. A minha frase é um lema. Isso aí, lema de vida. A minha frase é um lema. É porque a minha frase é assim, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. É verdade. Eu acho que conhecimento é a alma do negócio em qualquer setor que você for fazer. Qualquer. Verdade. E a gente aprende é dando mesmo. Que recebe. Então, é uma troca. A gente tem que doar. Não vou ensinar ele não, porque ele vai montar uma imobiliária, vai ser meu concorrente. Não, quanto mais eu ensino ele, o melhor o mercado para mim. Perfeito, isso mesmo. E é comprovado isso, né? Que a forma de você aprender, porque tem as porcentagens, né? Como você aprende lendo, como você aprende ouvindo, escrevendo, né? E o ensinando é a forma que a gente mais aprende. Memoriza. É verdade. Mais capta. E assim, quando você compartilha, porque você pode ser expert naquele assunto, mas você nunca consegue esgotar o assunto. Você conversa aqui, eu converso com a Vânia. A Vânia vai me passar uma visão dela daquele assunto. Se eu conversar com a Ana o mesmo assunto, vou aprender coisa nova, porque a Ana já vai ter outra vivência. Então, assim, isso é o bonito da vida. Sim, tem um outro olhar. Se todo olhar. mundo fosse amarelo, ia ser horroroso. Verdade. Muito sem graça. Então, assim, e a partir do momento que a gente tem essa questão de doação, porque eu entendo como uma doação, quando a gente está compartilhando alguma coisa, isso vai girando, isso retorna pra gente de uma outra forma. É isso mesmo. Então acaba que essa energia vai passando ali e a gente vai recebendo também. Porque tem várias formas da gente doar, né? Não precisa ser só financeira. Hoje tem tantas, né? Porque com esse negócio da internet você pode pôr seu conhecimento ali. Compartilhar mesmo, sem medo de achar que alguém vai te superar, e se superar também tá tudo bem, aí é cada um trilhando seu caminho. Uma coisa errada, tudo bem, ok, né? A gente Depois também você vai erra. estudar mais um pouquinho e vai falar, olha, eu errei. A gente também erra, ou tinha tinha uma percepção equivocada de alguma coisa, ou não entendia dessa forma, porque a gente muda também. Ainda bem. Né? Assim, de opinião mesmo, porque não, antes eu pensava assim, mas você expôs esse ponto de vista, isso acontece toda hora. Sabia que eu nunca tinha pensado dessa forma? E você tem razão? É isso porque mesmo. isso não tem problema algum. Isso é o crescimento humano, né? E a gente crescendo como ser humano. É verdade. Né? Porque a gente ouve, a gente tem a escuta, trabalha aquilo e modifica. É lindo isso, é lindo. É a vida mesmo, né? A evolução. E aí você vai amadurecendo, você tá em fases diferentes. E aí as suas opiniões vão mudando mesmo e faz parte, né? E Vânia, livro. Vamos lá, você tem alguma indicação de um livro alguns, que seja... né? Ou alguns que sabemos que você gosta muito de ler. E assim, livro ou livros de cabeceira, seja da área, seja pra vida mesmo. Eu sou apaixonada por livro. Quando eu entro numa livraria, é um parque de diversão pra mim. Porque eu gosto de folha. Eu também prefiro. Eu também prefiro. Preciso daquele cheirinho gostoso. Então, assim, ó, eu vou deixar da locação uma coisa que é meu livro, assim, que eu uso sempre quando eu preciso, que é a Lei do Inquilinato Comentada do Silvio Capanema. Excelente. Eu acho que é assim que a gente tem que ter. Tem que ter mesmo. Uma leitura
que eu gosto muito, porque me dá um astral bom, que é a leitura espírita, o livro Paulo Estevam, que é lindo, maravilhoso, eu amo. E uma leitura que é leve, gostosa, que você ri, que é A Arte de Ser Leve, da Leila Ferreira. É ótimo também. Esse eu nunca li, não. É ótimo também. É A Arte de Ser Leve. Você vai se pegar rindo, assim, no meio do nada, sem ninguém. É muito bom. É uma excelente indicação. Muito bem. Vânia, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Espero que você volte mais vezes para compartilhar, né, o seu conhecimento, sua experiência. Isso mesmo, foi muito bom. Muito obrigada, viu? Nossa, eu que agradeço, gratidão mesmo, do fundo do coração. Acho que isso é muito importante que nós estamos fazendo aqui, que é isso que eu falei, é modificar todo o mercado, e é assim que a gente consegue. E eu gostei muito, foi muito leve, muito gostoso. Muito bom, Tudo né? que a gente ri fica bom. É isso verdade mesmo. Muito obrigada por ser uma membro tão ativa na nossa comissão, né, de locação da AMAD. Isso é muito importante. Para nós, com certeza. Eu gosto muito. Do associado estar ali presente. Isso é que é importante. A associação ela é feita pelos associados e para os associados. Então, porque senão não é só, né, da diretoria, não, de e tá ali, senão, né? Você tem que ser um membro ativo. Ela tem um propósito. Então, ser ativo, estar ali presente é muito importante para nós. Com certeza. Obrigada. Gente, encerrando então aqui com elas. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e ficam ligados também com o nosso podcast todas as quartas ao meio-dia pelo Spotify e o YouTube. Até mais. Tchau.